Hoje é um culto especial, né? Hoje é um culto de libertação. Hoje é um culto de batismo, vai ter batismo, glória a Deus. Eu já falei para os dois aqui na frente que vão se batizar. Eu falei para eles, venceram a batalha, venceram as afrontas, né? Porque o Ronaldo vai se batizar hoje, ele até falou, teve tantas afrontas que quase que ele não vai batizar. E eu falei, mas você é vitorioso, você venceu, está aqui. E a gente sabe que muitas das vezes a pastora faz o curso de batismo e aquelas pessoas que falam, que faz o curso, que no domingo vem, chega no domingo, uns vêm, outros não. Então, o que acontece? Não venceram a luta, né? Que o diabo vai lutar, é lógico. A gente, antes de se batizar, de se converter, está lá no mundo do diabo, o diabo não vai ficar feliz que aquela pessoa venha ali se libertar, porque morre a velha criatura e nasce uma nova criatura para dar a novidade de vida, né? Então o batismo é algo assim maravilhoso, importante. Assim, logo após a conversão, nós devemos se batizar para termos o privilégio de participarmos da Santa Ceia do Senhor, de comermos o pão e o sangue de Cristo e o corpo de Cristo, que é o pão e o vinho, transformado no sangue. Né? E assim, essa semana também eu quero glorificar Deus e agradecer, porque nós fizemos um propósito de jejum e oração, e não foi fácil também, tivemos muita luta, o diabo querendo afrontar para que nós não conquistássemos o nosso jejum e oração, para que nós não tivéssemos hoje as nossas bênçãos, né? Mas nós conseguimos vencer, né? No nome de Jesus nós vencemos tudo. Então eu creio que hoje a pastora Vilma vai estar pregando sobre a afronta, né? Vou estar falando a respeito do rei, o propósito dele de jejum do rei Ezequias e do rei Senaqueribe. Vou estar falando da afronta que Ezequias teve do rei Senaqueribe. Então hoje eu creio que quando nós fizermos aqui passar aqui no nosso vale aqui, né, da libertação, eu creio que vai cair por terra todo mal e nós vamos receber a nossa libertação, como a pastora Vilma falou, né? E quando a pastora Vilma se converteu, não foi fácil, foi 2 anos para se libertar, mas eu conquistei a vitória até o dia que saiu o principal, que é aquele que fica lá no coração. Quando ele foi lançado por terra, a pastora Vilma ficou liberta e através da libertação a pastora Vilma cresceu no ministério e está até hoje aqui para a vitória do Senhor. Então eu quero que vocês abram agora em 2 de Reis 18. Todos abriram? 2 de Reis 18. Vamos orar. Tenho ouvido só falar do seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer, este Deus desconhecido de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, este Deus abriu o mar. Mas de que me adianta com os meus lábios te adorar, se na minha vida, Deus, eu não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande e eu vim te conhecer. E faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus.
Sim, ó Deus, quando nós te conhecemos, de fato e verdade, nós somos mais do que vencedores, ó Pai. E hoje eu creio que não será diferente. Hoje estamos aqui neste culto, meu Pai, para estar libertando o teu povo, neste culto, meu Pai, das causas impossíveis. E eu creio, meu Pai, que o teu povo está aqui de coração aberto, entregando a vida deles, meu Pai, no controle do Senhor, para que o Senhor venha dirigir, venha controlar as nossas vidas. E através, meu Pai, do Senhor, nós possamos receber, meu Pai, as nossas bênçãos. Que caia por terra, meu Pai, todas as afrontas, tudo aquilo, meu Pai, que quer impedir o trabalhar do Senhor. Que todo mal não venha prevalecer na tua casa de oração. E que aqui, meu Pai, com o nosso coração fiel a Ti, meu Pai, crendo, meu Pai, no poder do Senhor, que nós possamos receber as Tuas bênçãos, porque eu já creio que o Senhor está com os braços cheios de bênçãos para derramar nesta manhã, meu Pai, porque eu já creio que será um culto de vitória. Então receba esta oração, que chegue em tuas narinas como um perfume suave e agradável a Ti, ó Pai. E desde já eu te louvo e já te agradeço, na convicção da vitória, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém. Graças a Deus. Glórias a Ti, Senhor. E diz assim: e sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então eu vou dar uma pausa aqui, porque eu estava lendo aqui, entendi, né, que Ezequias, tão jovem, recebeu o ministério dele de estar reinando aqui em Jerusalém durante 29 anos, né? Ele estava reinando sobre Judá. E aqui esta passagem me chamou a atenção, porque no número 1 fala que ele é filho de Acás, rei de Judá. Aí quando chega aqui no número 3, ele fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Eu falei, mas espera lá, afinal de contas, ele é filho de Acás ou é filho de Davi? E eu fui estudar, pastora Vilma não tem estudo, mas hoje já está em bacharel em teologia, né? Pela glória do Senhor, mostrando que o impossível a Deus é possível ao homem. Amém. E no estudo eu falei, eu quero saber, né, quem é esse Acás. E esse Acás foi um rei perverso, e ele não temia o Senhor. Contudo, seu filho Ezequias, em seu reinado, não foi comparado ao seu próprio pai, mas sim ao rei Davi, como seu pai. Essa expressão em relação a Davi justifica-se por ele ser descendente de Ezequias e os dois terem a mesma firmeza quanto à adoração a Deus. Então, Ezequias, ele, como fala aqui, né, em seu reinado, ele promoveu uma verdadeira reforma espiritual, e é o que depois nós vamos estar na sequência aqui dentro. Eu parei e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. E ele, o que ele fez, Ezequias? Ele tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Então veja bem o que ele fez, né? O pai dele era idólatra, adorador de imagens, e ele, quando ele entrou no reinado, é interessante, eu parei até para pensar aqui nessa passagem, que geralmente o filho é o espelho do pai, e ele fez completamente o oposto do pai. Ele tinha um chamado, que eu estava estudando sobre o nome dele quer dizer fortalecido por Deus. Por que fortalecido por Deus? Porque ele confiava somente em Deus.
Então ele tinha aquele nome, já nasceu um ser escolhido e fortalecido por Deus, como fala aqui na palavra. E ele, a primeira coisa que ele fez quando ele foi levantado rei, ele derrubou os altos, né? Como ele fala aqui, quebrou tudo em pedaços. E eles, a serpente de Moisés, até os pedaços eles adoravam, que fala aqui que eles queimavam incenso a este Deus, né? Eles começaram a idolatrar, adorar tudo, que até os pedaços lá que havia quebrado, eles ficaram idolatrando. E no 5 fala, no Senhor, seu Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele de Ezequias não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então, olha que maravilha. Ele foi um rei de uma maneira, né, fiel a Deus. Ele foi até comparado a Davi, né, por buscar a Deus da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma retidão, que fala aqui que antes dele e depois dele nunca houve. Todos os reis, nunca foi melhor do que ele em adoração, em fidelidade, em amor, em ele ser como ele foi fiel. E aí fala assim no 6, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Então a gente vê aqui que ele guardou aqui, né? Ele chegou a Deus, se apartou, né, das coisas ruins, ele guardou os mandamentos de Deus, assim como Moisés, o ensinamento de Moisés. E ele fala que assim como o Senhor com ele, para onde, assim foi o Senhor com ele, para onde que saía, se conduzia com prudência. Porque tudo ele fazia com prudência, tudo ele fazia colocando Jesus, né, Deus, naquela época ainda Jesus não tinha vindo, então ele punha Deus em primeiro lugar, ele orava, e ali fala que assim como ele foi, né, um homem de Deus, quando ele saía, ele fazia tudo com prudência. Primeiro ele orava a Deus, e ele colocava Deus na direção, daí ele ia fazer. E aí fala assim, e ele se revoltou contra o rei da Síria, e não o serviu, né? E esse rei quem que era? Senaqueribe, que aqui no 13 a gente vê falar do rei Senaqueribe que invade Judá. Mas antes disso eu vou falar sobre esse rei, sobre o significado deste rei. Senaqueribe, o significado do nome dele é o Deus Lua, com letra minúscula esse Deus. Então ele era idólatra, rei da Síria, confiava no poder do braço dele, nos guerreiros, nos carros, né? Enfim, nos cavalos, nos seus exércitos, porque ele tinha grande quantidade de exércitos. E é interessante aqui, que depois nós vamos ver o que aconteceu no desfechar da pregação, né? Que a pastora Vilma, quando ela estava na igreja, ela tinha legião de demônios, uma legião é 6.000. E a gente vê aqui que esse Senaqueribe, nós vamos ver que ele foi usado pelo diabo. Ele foi ali, como se fosse o próprio diabo na vida de Ezequias. E fala que aqui no 13, porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então veja bem aqui o que aconteceu. No 14º ano que Ezequias estava lá sendo rei de Judá, Senaqueribe subiu e tomou Judá. Fala, tomou todas as cidades fortes de Judá. Naquela época, antigamente, havia essa guerra de reis contra reis. Então, tinha aquela luta, né, eles guerreavam, até na época de Davi também foi assim. E tanto Davi, né, quanto ele, né, sempre que quando eles iam iniciar uma batalha, eles tinham que entregar na mão de Deus para Deus tomar a direção. E os reis naquela época, aquele que vencia, ele ficava com as crianças que não iam para a batalha, né, para a guerra, as mulheres e os homens que era frouxo, que era fraco, que não tinha capacidade para ir lá lutar, eles não iam escolher quem não era de luta de guerra, eles iam escolher os fortes, os bons, os melhores. Então o que acontecia? Aquele reinado que perdia, ele ficava com aquele que perdeu, com as mulheres, as crianças e os homens. E o que acontecia? Então o exército deles
crescia, porque aquelas pessoas iam ser escravos deles, eram escravizados. E aqui, nesse pedaço que eu li, teve as guerras, né? Que está falando das guerras. Mas aqui a gente vê que esse Senaqueribe, ele foi uma afronta na vida de Ezequias. Eu vou ler Crônicas 32, 15 e 17. Como é que foi a afronta desse rei Senaqueribe, a ousadia do diabo, a que ponto que chega? E diz assim: agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Aí no 17 ele fala assim, ó, escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Então o que aconteceu? Senaqueribe tomou Judá, e Ezequias ele quis fazer um acordo com esse rei Senaqueribe e ofereceu o ouro das portas lá do templo, ofereceu lá tributos, né, dinheiro, mas o diabo aceita? Não aceita. Então ele levou, e ele tinha mandado mensageiros, Ezequias, pedindo paz. E aí mandou de volta os mensageiros dele, aí veio os mensageiros do rei Senaqueribe, trazendo cartas de afrontas, que foi o que ele veio afrontar o Deus vivo de Ezequias, né? E aqui, se a gente for ler agora o 19, 14, no título aqui fala que Ezequias ora na casa do Senhor. E aqui até eu vou dar já um testemunho meu para vocês verem que a causa impossível aos nossos olhos é possível para Deus. E fala assim aqui no 14: recebendo, pois, Ezequias cartas das mãos dos mensageiros lá de Senaqueribe, né? E lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele recebeu a carta. E o que ele fez? Ele subiu à casa do Senhor, levantou as cartas e ali ele orou ao Senhor. E depois eu vou continuar aqui, mas eu vou falar uma vez, aconteceu comigo, até a minha filha do coração que me lembrou. Eu tive uma causa na justiça. E nesta causa, o oficial de justiça vinha toda hora me afrontar. E aí, nesse dia, ele já tinha vindo várias vezes, e aí a gente lutando, tudo, né? E nesse dia eu falei assim para esse oficial. Eu falei: olha, eu sou uma mulher de Deus, eu conheci Jesus assim, falei do testemunho, falei da igreja, e eu falei: hoje eu vou fazer uma coisa aqui que o Senhor, acho que em toda a vida do Senhor, eu nunca vi ninguém fazer, mas é uma coisa que o Senhor nunca mais vai se esquecer. O senhor está vendo esse papel daqui que o senhor está me trazendo? Vai morrer aqui agora, porque nunca mais o senhor vai voltar aqui, essa causa já está ganha, porque eu estou neste propósito e meu Deus, ele não falha. Eu peguei o papel da mão do homem, do oficial de justiça, levantei a cara dele ali e clamei a Deus e falei: Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou fiel dizimista, eu sou tua filha, e essa causa aqui, ela está errada, nós ficamos certos, e que ficava aquela briga, a pessoa falava que estava certa, nós falávamos, foi uma batida de carro. Eu falei: eu não vou pagar porque nós não tivemos erro. E aí eu falei: mas está nas suas mãos, o senhor é o meu advogado. O senhor vai mostrar hoje que o senhor é Deus, vai mostrar que esse homem ele vai acreditar em Deus, ele nunca acreditou até hoje. Mas eu tenho certeza, eu já estou pondo aqui e eu já vou tomar posse da minha vitória, porque eu creio que eu já ganhei essa causa. E não deu outra até hoje, nunca mais esse homem voltou e eu ganhei essa causa. Então isso é para provar que quando nós temos um levante de Satanás, quando nós temos, afrontas, porque nós que somos cristãos, nós somos afrontados todos os dias.
A palavra de Deus fala que o mundo já é do maligno. O diabo não está preocupado com quem lá está lá que já é dele. Ele está preocupado aqui, ó, em acabar aqui, ó, com a igreja, com as pastoras, com os líderes, com os obreiros. Ele quer destruir a igreja, a vida da pastora. Porque se ele nos destruir, acaba com a igreja, acaba com tudo. Então nós, pastoras, aqui é o meu, ó, tem um monte de afronta aqui, ó, que eu pus. E a primeira afronta que eu pus, eu já recebi a graça hoje na entrada da igreja. Amém. Amém? Glória a Deus. Então esse é para mostrar que o meu Deus, ele não falha. Esse é o Deus de vocês. O meu Deus é o mesmo de vocês. É o Deus que nós pregamos aqui da palavra. É o Deus da Bíblia. Não é Deus de pedra, de bronze, nada. Sabe? É um Deus que nós servimos e que a vida da pastora Vilma mostra o poder desse Deus e prova em todos os sentidos que nós somos mais do que vencedores. E aqui continuando, e é o que vocês vão fazer. Quando nós terminarmos aqui, que nós fomos buscar o Espírito Santo e que nós fomos orar, todo mundo que trouxe o seu pedido, que aqui está escrito assim, ó, o que eu não posso fazer, tu podes em nome de Jesus. O que nós não podemos fazer, Deus ele pode no nome de Jesus. Porque a pastora Vilma sempre fala, esses nomes são 5 letras preciosas, que no nome dele o diabo cai por terra. Se a gente fizer aqui, ó, fizer a libertação, no meu nome, no nome da pastora Ana, no nome de qualquer pessoa aqui, ou da mãe, do pai, ou seja lá de quem for, ele vai dar gargalhada, vai vir na nossa cara. Mas quando nós pronunciamos este nome maravilhoso, 5 letras, em nome de Jesus, o demônio ele cai por terra. Porque a pastora foi liberta de legião são 6.000. Né? E aí vocês vão ver o resultado que Deus fez aqui, de quantos mil o anjo dele derrotou. E esse é para mostrar o poder do Deus que nós servimos. No 17, fala, e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, fizestes os céus e a terra. Então ele é que criou o céu e a terra. Então não tem outro Deus com letra minúscula maior do que o nosso Deus, o nosso Criador da natureza, do céu, da lua, das estrelas, enfim, de toda a criação dele. E aí no 16 ele fala: inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar a Deus vivo. E é o que nós vamos fazer. Inclusive eu quero que toda igreja repete este 15 e 16 aqui, porque é o nosso propósito que nós vamos conquistar. E a nossa libertação, não importa o tamanho do problema, porque Deus não quer saber o tamanho. Do menor a maior ele vai cair por terra. E nós vamos repetir. Eu vou falando e vocês vão repetir. E orou Ezequias perante o Senhor, e disse, ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, de todos os reinos, da terra, tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras do diabo que enviou este para afrontar o nosso Deus vivo. Amém? Aí no 17 ele diz assim, ó: verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses com letra minúscula não eram, mas obra das mãos dos homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois,
Deus, nosso Senhor, ser servido de nos livrar da sua mão, ou seja, da mão do diabo, né? E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. E aqui nós vamos ver aqui, na sequência, vocês vão agora para o número 35, para vocês verem a resposta da oração de um homem de Deus. E assim vai ser a nossa resposta. Por isso que eu falo que não importa quantos são os demônios, se é uma legião, se é 1, se é 10, se é 1000, se é quantos mil. Porque o nosso Deus, ele destrói a tudo. Fala assim, ó: Deus fere os assírios e livra Judá. Então, olha o poder da oração. Ezequias mandou mensagem, queria fazer acordo de paz, mas o diabo não queria saber, queria destruir o povo de Judá, queria destruir o rei. E assim é o diabo nas nossas vidas. Ele quer nos destruir a nossa casa, a nossa família, ele quer fechar a porta de emprego, ele quer pôr doença em nós, mas nós vamos aceitar? Não. Aí nós vamos buscar nesse Deus, porque ele é médico dos médicos, ele é o nosso advogado. Eu falo que a igreja, ela é um hospital, né? E até eu estava assim, meditando entre mim esses dias, e eu estava pensando, uma pessoa quando ela está doente, o hospital não vem até ela, é ela que vai ao hospital. Mas o homem de Deus, ele vem ao hospital, a casa de Deus aqui, para buscar a libertação, para buscar a sua conversão, para buscar todos os desejos, seus sonhos, os seus propósitos, para se libertar do mundo, das coisas ruins e erradas, e entrar na presença desse nosso Deus e ser usado. Ele nos chama para servir. Cada um de nós que estamos aqui temos um ministério, e Deus quer ver nós aqui, uma única família, abraçados, cada um seguindo o seu ministério, sendo abençoados por Deus. E a bênção é tão grande que vocês vão ver agora a resposta de Deus. Diz assim, ó: Deus fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. E quantos mil aí? 185 mil. Quer dizer, uma legião é 6.000. Será que a legião pode mais do que o nosso Deus? Feriu a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Veja bem, precisou dele levantar um deles? Não precisou. Ele dormiu, ele orou a Deus. Ele fez o que a pastora Vilma fez. Quando levantou ali e determinou, eu acreditei, eu descansei, eu dormi em paz. Eu sabia que a minha causa já estava ganha, como ficou ganha. E nós aqui é a mesma coisa, sabe? Nós podemos falar com Deus, entregar na mão de Deus e dormir. Dormir, olha o que aconteceu, eles dormiram, Ezequias e o povo dele, ninguém precisou ir lá guerrear com eles. Quando eles acordaram, qual foi a sua surpresa? Encontraram todos mortos, porque o Deus tinha enviado o anjo dele e mandou matar tudo. E olha só o que acontece depois na sequência, no 36. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive. Olha só, quando ele viu aquilo que aconteceu, cadê que ele ia confiar na força do braço? Cadê que ele ia confiar no cavalo, no carro, nos homens lá dele, na grande multidão que ele tinha lá no exército dele para lutar? Ele fez o quê? Ó, queimou o chão, saiu correndo e fugiu, como fala aqui. E aí no 37 fala: e sucedeu que estando ele prostrado na casa de Nimrod, o seu Deus, olha se pode, ele ainda foi para lá se prostrar, ajoelhar e pedir para o Deus dele salvar ele. E será que Deus salvou ele? Não salvou. Olha o que aconteceu com esse homem. Fala assim, ó: Adrameleque e Sarazer, seus filhos, o feriram à espada. Os próprios filhos dele
lascou a espada nele e matou ele. Aí fala, porém os filhos escaparam para a terra de Arará, e a Saradão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha se pode uma coisa dessa. O que acontece com o nosso inimigo, o que acontece com o diabo quando ele levanta a fronte contra nós, o que o nosso Deus faz. Deus ele não quer saber se é um diabo, se é dois, se é legião, tá nem aí. Ele lá já mandou, vai matar logo 185 mil, para provar que Deus é Deus, né? E aqui, a gente vê aqui no 20, eu vou ler de 1 ao 6, para vocês verem que maravilha como Deus é maravilhoso, né? Fala, naqueles dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhes disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que interessante. Ele era um homem de Deus, ele era um homem que ali, né, Deus fez comparação dele até com o filho de Davi, como não teve um rei que adorasse mais a Deus, nem antes nem depois dele. E como que, né, como fala aqui, que ele adoeceu de morte? Porque morrer todo dia, todos nós um dia vamos morrer, né? Ninguém vai ficar aqui para semente, como a gente às vezes fala, né? Mas o que aconteceu? Aquela morte não era que ninguém fez um trabalho de macumba para matar ele, não é? É porque chegou o dia que era determinado para ele morrer. Mas olha só como que é Deus, né? Maravilhoso, né? Aqui ele fala assim, ó. Quando ele fala ordena a sua casa, é que nós temos sempre que estar com a nossa casa em ordem mesmo. Preparados, porque nós não sabemos a que hora nós vamos morrer. E será que nós vamos estar preparados para isso? Será que nós vamos estar ali diante de Deus? Será que Deus vai nos recolher para a glória? Né? Então, isso aí é o arrumar a casa. Nós estamos sempre ali firmados no alicerce que é Jesus Cristo, né? Que Ele é tudo para a nossa vida. E aí no 2 fala assim, ó, então virou o rosto Ezequias para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha se pode. Ele virou a cara para a parede, olhou, clamou ao Deus dele, falou da fidelidade dele, do amor dele, do ministério dele, do reinado dele ali que ele estava cumprindo, né, tudo direitinho. E o que aconteceu no 4 aqui? Sucedeu, pois, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, olha se pode, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, quando Isaías foi embora, e Deus ficou ouvindo lá, ele chorar, ele clamar, ele falar com Deus teve misericórdia, se compadeceu, porque Deus ele se compadece, ele é maravilhoso. Aí no 5 fala assim, ó, ele disse para Isaías, volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi. Olha, outra vez aqui, ele comparando ele como um filho de Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Olha que maravilhoso. E assim é o nosso Deus, tá? Ele vai, quando nós abrimos o coração, quando nós fazemos as coisas direito com Deus, fazemos um propósito, como agora a pastora, né, iniciou este propósito. Se nós formos fiéis, não importa se é no primeiro culto, no segundo, no quinto, no sétimo, vai ser 7 cultos, mas com certeza, eu falo isso com certeza absoluta, que as tuas causas, elas vão ser, Deus vai receber, Ele vai recolher as suas lágrimas,
E ele vai voltar atrás, não vai deixar o diabo prosperar. Então ele vai cair por terra toda afronta, todo mal. Se você tiver com porta de emprego fechada, as portas vão se abrir. Se você tiver doença, Deus vai te curar, porque ele falou que ele curou ele. Só que ele falou que curou e falou tudo bem, amém, obrigado, tchau. Não, vai na minha casa agradecer, vai subir lá na minha casa. Porque nós temos que dar testemunho e agradecer as bênçãos que Deus faz na nossa vida. Deus é maravilhoso. E às vezes nós recebemos bênçãos e não agradecemos a Deus. Hoje eu tenho um testemunho para falar aqui, que ninguém sabe, só eu e Deus, mas que após o acontecimento, foi justamente no jejum. Não sabe, ninguém sabe, nem eu não. Que eu não falei, a Thalita sabe que eu falei para ela. E aí, quando aquilo aconteceu, gente, eu tive um livramento. Ai, meu Deus é maravilhoso. Eu parei o carro, olhei para o céu e eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigada porque o Senhor me salvou. Salvou a mim e mais um anjo inocente que poderia ter se machucado ou ter morrido, a gente nunca sabe, né? Só Deus que sabe. Eu tive um grande livramento. E eu posso dizer para vocês que não é fácil. Quando a gente levanta um jejum, o diabo faz de tudo para você quebrar esse jejum. Eu quebrava o jejum. Eu esquecia, olha se pode. Falei, não é possível, eu sou uma pastora, eu não aceito uma coisa dessa. Eu tinha que entregar o jejum e abrir de novo. Falei, mas diabo, você não pode vencer. E o diabo lutou para que não hoje nós não tivéssemos a bênção, que eu tenho certeza que todos nós vamos receber. Tudo que você vem buscar aqui hoje, você vai receber. Tudo que você escreveu aqui, ó. Todas as afrontas. Com certeza absoluta, dentro desses 7 cultos, vocês vão sair daqui dando grandes testemunhos. Eu vou fazer um culto de testemunho, né? Porque eu tenho certeza, é muito testemunho. Nós vamos fazer um culto para testemunhar a grandeza do nosso Deus. Não importa, porque muitas das vezes a gente olha para nós. Ah, mas eu não mereço, eu não sou merecedor. Não, imagina, você acha que Deus vai fazer isso para mim? Não, eu errei, eu pequei, eu fiz uma coisa que Deus não vai mais me perdoar. Gente, Deus é Deus. Ele está de braços abertos. Ele quer que nós ficamos debaixo da cobertura dele. Ele não quer que ninguém saia fora da cobertura. Se você estiver debaixo da cobertura de Deus, você vai receber todas as bênçãos, todas essas promessas que tem aqui na palavra de Deus. Elas vão ser cumpridas, porque o nosso Deus não é Deus de mentira, Ele é fiel. E tudo que Ele falou vai se cumprir, como tem se cumprido, e tudo que ainda falta se cumprir vai ser cumprido. Porque esse Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos agora fazer o corredor, né? Corredor, vamos fazer a libertação e depois nós vamos buscar, né, a presença do Espírito Santo. Aí nós vamos levantar as nossas causas e vamos determinar, sabe? Vamos abrir o coração, entregar isso aqui na mão do Senhor e falar, meu Pai está aqui. Daqui por diante é o Senhor que vai resolver. Eu vou dormir, como aqui falou na palavra, vou deitar, dormir, descansar, porque eu sei que o Senhor vai me trazer todas as bênçãos de tudo. A pastora pediu um monte de coisa, ó. Porque quanto maior o ministério, maior é a afronta do diabo. Então a pastora vai ali, ó, lutar agora para que nós sejamos libertos de tudo, não importa, sabe, se é menor ou se é maior. E nunca se deixe de dar valor. Nunca ache que você não é nada, que Deus não vai te socorrer, não vai te perdoar. Não, Ele é maravilhoso, Ele vai te socorrer, vai te libertar aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao Senhor. Então nós vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que os obreiros fizessem aqui o caminho do milagre. Você que crê, você vai passar aqui para receber o seu milagre. Amém, pessoal? Amém. Você vai receber o seu milagre, você vai crer. Nós temos aqui, ó, a água que nós ungimos, que nós abençoamos. E todas as pessoas que passarem pelo caminho do milagre vão pegar essa água que nós pedimos para que Deus consagrasse. Da mesma maneira como a água, ela lava, ela limpa, ela purifica. Da mesma maneira, você pode ter certeza, o Senhor Jesus, Ele vai limpar a sua vida, te purificar de todo pecado, te limpar de toda doença, de todo espírito maligno que está destruindo a sua vida. Então você vai passar aqui nesse caminho do milagre com muita fé. Amém, pessoal? Amém. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus.
Feche seus olhos.